Esperar um pouquinho. Beleza, está sendo gravado. Vamos compartilhar então o material. Aquele material tem bastante exercícios lá para a gente, material que tem de vocês, para que a gente possa conversar um pouquinho. Tá. Beleza. Bom, então, gente, assim, ó, posso, tanto faz, ir de cima para baixo, de baixo para cima, tanto faz, tá? Mas talvez eu vá começar, não, talvez não, eu vou começar pegando a última unidade nossa, que é a aula número 6, para fazer alguns exercícios que ficaram ali, tá? Então, antes disso, a gente falou um pouquinho na aula passada sobre a questão do tamanho mínimo da amostra, né? Então, a gente tem que cuidar um pouquinho isso, porque isso é um item extremamente importante que a gente tem numa pesquisa, né? Eu até, agora, essa semana, fazendo um contato ali com uma menina que a gente já publicou um trabalho agora, e foi aprovado, mas não foi publicado ainda, ele só foi aprovado, e ela veio me comunicando, professora, publicamos mais um, é o segundo até que a gente publica junto. E ela já está fazendo o doutorado, ela vai entrar agora para fazer o doutorado, não está fazendo. E aí ela tem um projeto, e nesse projeto tem lá o tamanho mínimo da amostra. Eu calculei para ela me deu uma população de estudo dela em torno de 10 mil pessoas, seja lá o que for, não vem ao caso, o que é, e eu fiz o cálculo para ela e deu 372. Esse cálculo para ela é o que a gente chama de tamanho mínimo da amostra. Então, a gente tem alguns elementos assim que a gente tem que ficar bem, prestar atenção para que a gente possa definir esse tamanho, né, mínimo da amostra. Por exemplo, é o erro de pesquisa. Isso é extremamente importante. Quanto maior o erro, menor é o tamanho da amostra. Quanto menor o erro, maior é o tamanho da amostra. Ele tem ali uma relação inversamente proporcional. E aí nós temos outras características, né? Que tipo de estudo tenho, qual o poder. Esse último item aqui é uma questão também que é muito importante na pesquisa, por questão, se eu tenho que fazer uma pesquisa muito rápida, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho aqui. Se eu tenho que fazer uma pesquisa rápida, provavelmente eu vou ter que ter um cálculo relativamente menor. Mas daí o que vai acontecer? A qualidade da tua pesquisa, a veracidade dos seus resultados não vai ser o mesmo. Então, acontece às vezes isso, né? A gente calcula 372 e aí ela não consegue, pelo tempo que ela tem para desenvolver o trabalho, a pesquisa dela, ela não consegue. Com isso, ela vai perder qualidade no trabalho dela, porque o correto seriam 372 pessoas no caso do estudo dela, tá? Só para a gente ter uma noção. Mas a gente pode, então, tentar resolver com menos, mas a qualidade cai. A qualidade dos resultados vão cair, realmente muito. Então, aqui eu coloquei até acho que um exemplo, né? Em que, caso 1, se eu tenho 35 pessoas, vamos pegar a sala de aula, tá, gente? A sala de aula de vocês é composta aí por 35 pessoas. Muito bem. O que a gente vai calcular? Vocês pediram para que eu calcule o tamanho da amostra, ele vai dar 34. Ou seja, é ridículo alguém chegar e escolher uma pessoa para deixar fora da pesquisa, né? Então, quando a gente tem uma população muito pequena, tu nem calcula, trabalha com todos e vão para frente, entendeu? No caso da menina, ela tinha 10.800 pessoas, então, logicamente, que 10.800 não é bem assim para te trabalhar, é muito grande. Então, o que a gente faz? A gente faz um cálculo, e esse cálculo deu 300 e pouco. Aí ele é proporcional, tipo assim, ó, se eu tenho 10 e o cálculo deu 2, se eu tenho 100, o cálculo vai dar 20, se eu tenho 1.000 e vai dar 200? Não, obviamente que não é assim que funciona, tá? Agora, olha aqui, ó, se eu tenho 200 pacientes, fiz o cálculo e deu 152. Eu também acho que aqui não é interessante a gente calcular o tamanho da amostra, tá? Por quê? Porque tu não tem uma população muito grande. Então, a gente sempre vem com aquela, tu tem uma população grande, aí alguém vai me perguntar, mas o que é grande? O grande é tu que vai definir. Tu não consegue trabalhar com essas 200 pessoas? Ah, consigo. Então, para que calcular a amostra? E a amostra, se tu calcular, dá 152, tu vai deixar 48 pessoas de fora do teu estudo. Será que 48 pessoas vai deixar o teu estudo muito longo? Tu vai perder, tu vai gastar muita grana?
sei, né? E olha aqui, e se eu tiver 200 mil pessoas, o que vai acontecer? Deixa eu desligar aqui, gente, o WhatsApp, senão vai ficar esses barulhinhos chatos aí. Tá? Aqui, beleza. Onde é que tá aqui? Onde é que eu tô? Aqui. Então, agora se eu tiver 200 mil pessoas, aí já é óbvio que tu não vai conseguir trabalhar com todas as 200 mil pessoas. O que tu vai fazer? Tu vai calcular o tamanho da amostra e ele vai te dar um resultado em torno de 623. Pronto. Aí tu vai escolher 623 pessoas dessas 200 mil, né? Tentando trabalhar muito com a questão da estratificação, né? Lembrando que a gente falou isso na aula e vai falar agora, daqui um pouquinho mais sobre isso, que a estratificação, por exemplo, se no grupo eu tenho 60% de homens e 40% de mulheres, na minha amostra também tem que conter essa proporção também. Senão a gente não está pegando uma proporcionalidade nos seus resultados, tá? Então a gente tem que cuidar disso daí. Então o que aconteceu? Quando eu tinha uma amostra de 35, é ridículo fazer porque deu 34. Quando eu tenho uma população, desculpe, de 200, também eu acho meio ridículo fazer porque deu 152. E quando eu tenho uma população de 200 mil, é muito pelo contrário, tem que fazer e chegamos na busca de 623 pessoas. Tá? Aí o cara diz assim, mas isso não é proporcional, né? Bom, vocês estão vendo que não é proporcional, né, gente? 200 pessoas, tu pega 152, 200 mil pessoas, tu pega 623, ou seja, 4 vezes mais o que era antes. E a população é muitas vezes menos, né? Então a gente tem aí esse cuidado, né, em achar assim, é proporcional. Não é proporcional o seu tamanho, tá? O cálculo do tamanho não é proporcional. A gente vai ver como calcula isso? Sim. Quando chegar ali numa aula que a gente vai dar N dicas, assim, vai ser uma aula mais no final, que a gente vai finalizar, no final, para finalizar, tá bom. No final, para a gente, então, encerrar a disciplina, uma das últimas aulas a gente vai mostrar umas coisas assim que são muito legais para vocês. E uma delas é o cálculo do tamanho amostral, né? Não é obrigatoriedade de fazer isso nas pesquisas, tá? Só que hoje, as grandes revistas hoje questionam esse cálculo quando tu enviar um trabalho para lá. Ele vai perguntar, por que tu usou 120 pessoas? Vai dizer o quê? Eu usei porque eu achei que 120 ia dar um bom resultado. Não, tu tem que explicar isso através de alguma teoria. E a teoria que se explica chama-se cálculo do tamanho mínimo da amostra. Tá? Então tem aqui algumas teoriazinhas, né, que não vão entrar muito no mérito aqui da questão. Bom, nós já fizemos a número 13, tá? Eu lembro que eu deixei ele pronto aqui, ó. A gente já fez a número 13. Para quem está esquecido aí, deu a alternativa da letra C, que é sistemática, que é uma das formas de escolha dos participantes do meu estudo. É uma amostragem aleatória sistemática, tá? A gente cria um sistema na escolha, e que sistema ele criou? Está aqui em amarelo, 1 a cada 10. Então a gente pegou 1, depois pulou 10, pegou outro, pulou 10, pegou outro, pegou 10, pulou outro, e eu até falei para vocês, quando você trabalha muito com filas e prontuários, e tu não vai conseguir trabalhar com todos, aí tu usa uma maneira sistemática de escolha dos participantes, dos prontuários, né, participantes do teu estudo. Já nos estudos que a gente está acompanhando, por exemplo, aqui na Casa de Saúde, a gente está trabalhando com todos os prontuários, tá, gente? Não deixa nenhum de fora. Mas quantos tem? Bom, normalmente entre 100 e 200 prontuários, tá? Por mês. Então, vai lá na área da cirurgia. Então, a gente vai ter lá, se não me engano, agora teve 120 prontuários. Então, os alunos tiveram que ler os prontuários, isso é muito bom, né? Vai dizer, não, eu prefiro cortar. Não, calma, gente, calma. Tem um monte de coisa para fazer antes, né? Ou seja, é importante que tu entenda, né? Porque de repente tu pega lá um paciente que não é teu, não foi atendido por ti, tu tem que dar uma olhada exatamente, né? De repente tu vai pegar um cara lá, vai dar uma medicação e ele é alérgico àquela medicação. Por quê? Porque eu esqueci dele o prontuário do cara. Pelo amor de Deus, né? Então a gente tem que ter uma noção bem clara de leitura desses prontuários. E ali, claro, eles tinham que tirar certos dados, né? Que eram importantes para a gente achar os tais indicadores da casa de saúde, né? A gente está achando os indicadores mensais e no final do ano a gente vai fazer uma festa, né? Todo mundo junto, né? Não sei como, né? Acho que não, no final do ano a gente consegue. A gente reúne todos que fizeram a disciplina durante o ano
e a gente vai apresentar os resultados anuais. Ou seja, eles estão criando um banco de dados mensal, estão me passando, a gente está analisando, fazendo os dados, eles apresentam. Depois, segundo mês, mesma coisa, terceiro, mesma coisa, depois a gente junta tudo num banco só e apresenta tudo lá no final. A nossa amostra, ou a nossa população no final, vai dar mais de 1.000 prontuários. 1.000. Olha o número que a gente vai chegar, mais de 1.000. Vai chegar em torno de uns 1.500, quase, mais ou menos, né? E porque por mês está dando 120, né, gente? Então, mais ou menos isso aí que vai dar no final. Bom, a gente vai ter um banco maravilhoso que dá para... E aí o convite depois vai ser um convite meio que geral para quem quiser participar, para vocês terem uma noção de como que vai se comportar a disciplina quando vocês chegarem nela, saúde coletiva, e como isso é importante, porque se alguém tiver uma ideia de algum trabalho, ou algum professor tiver ideia de algum trabalho, a direção lá do hospital já está liberando o banco para desenvolvimento de trabalhos. Sejam trabalhos de conclusão de curso, sejam trabalhos para apresentação em algum congresso, tá? Então, só para ter a noção. Então, é importante ter uma noção clara de tudo. Aqui na número 12, a gente já fez também na aula passada, a diferenciação, o que é amostragem e o que é censo. Lembrando, a amostragem é um pedaço, o censo é o todo. Então, quando vocês querem saber se um bolo é bom, vocês não precisam comer todo, não precisam comer todo o bolo, seria o censo. Vocês comendo uma fatia, vocês tiram uma noção bem clara. Mas quando eu como uma laranja, eu posso garantir que a laranja toda é boa? Não, a gente sabe que não pode garantir, né? Quantas vezes a gente vai comer uma bergamota que um lado é bom, o outro lado já está meio podre. É normal isso, né? Então, quer dizer, é aí que está a questão do erro, né? Então, quando a gente pega o censo, é tu comer toda a bergamota e no final tirar uma conclusão. Essa conclusão é direta, é isso e ponto final. Agora, quando tu come um gomo só dessa bergamota, pode ser que o restante dela seja ruim, ou uma parte dela seja ruim. Então, aí tem a questão do erro. Então, a amostragem é um pedaço e o censo é todo. Numa linha de produção, eu quero observar o peso. Eu falei para vocês um exemplo bem claro, que eles fazem uma análise por amostragem, por exemplo, das vacinas contra a Covid, em questão da quantidade em ml, né, que tem dentro ali de cada vidrinho. Imagina, tu vai num vidrinho com, sei lá, 2 ml, 3 ml, enquanto o correto é, sei lá quanto, 5, 6. Então, logicamente, isso não é legal. Então, a amostragem faz uma análise da quantidade, por exemplo, de vacina que se tem nos vidrinhos. Uma sala composta com 40 alunos, bom, aí é ridículo eu querer fazer qualquer coisa, né? Tem uma população muito pequena, e analisar a idade. Bom, analisar a idade nada mais é muito fácil, assim, é só perguntar a idade de cada um, em questão de 10, 20 segundos eu tenho o resultado de todo mundo. Censo. A observação da água, se ela de uma lagoa está contaminada ou não preciso nem dizer para vocês, não consegui levar toda a água para dentro do laboratório e fazer análise. Lógico que não, tu pega um pedaço e analisa. Um pedaço, vai analisar exatamente uma porção daquela água, ou seja, tantos ml, bota lá no vidrinho e analisa, já está contaminada, não está contaminada, é amostragem. E a carga horária dos funcionários de um PA, de uma instituição, da UFN, por exemplo, embora nós sejamos ali quase 500 professores, você dizer, 500 é muito, mas a carga horária tem no RH e é muito fácil a gente descobrir a carga horária de todos eles, né? Então, faria o censo, mas com absoluta certeza também, tá? Então, a diferenciação de um para o outro está exatamente nisso. Bom, aí nessa aqui a gente não fez, né? Uma população composta por 280 elementos estão ordenados, ou seja, estão de 1 a 800, estão em ordem, né? Em fila, sei lá o que for. Deve ser retirada uma amostra de 20. Como você faria essa retirada? De que forma você faria? Então, a gente tem, né? Amostragem, lembrando, se vocês querem só dar uma lembradinha antes aí, na aula passada a gente viu, volta um pouquinho aqui, que nós temos 4 tipos de amostragem muito comuns, né? A amostragem aleatória simples, é aquela amostragem que a gente tem, a gente faz através de um sorteio, né? Então, para fazer um sorteio, tem que ter obrigatoriamente a numeração de cada pessoa, de cada indivíduo, para que a gente possa fazer um sorteio e escolher. Nesse sorteio, pode cair mais homens que mulheres, e aí a amostra não ser, né? Não ter uma estratificação correta, né? Então,
não ser representativa, né? Então, imagina, tu tem, em 100 pessoas, tu tem meio a meio, mas na escolha deu, das 20 pessoas, caíram 20 mulheres, e tu não pegou nenhum homem para colocação na amostra. Então, não é legal, mas é um tipo de amostragem, né, não muito usado, eu particularmente não uso, né? Eu uso, já disse para vocês, a estratificada, já usei bastante, é aquela que tem uma proporcionalidade em relação aos elementos que compõem a população. Essa mesma proporcionalidade teria que compor a amostra também, né? Então, aquilo que eu falei, tu vai pegar, tu tem na população 60% de homens, 60% de mulheres, tu precisa na tua amostra 100 pessoas, o ideal é que tu pegue 60 homens e 40 mulheres, tá? Ah, não pode ser um pouco menos? Não, também tudo bem, né, gente? Agora tu não pode pegar 90 homens e 10 mulheres. Aí tu não está realmente tendo aí a relação correta de subdivisão, tá? Normalmente a gente divide em nível socioeconômico, masculino e feminino, nível salarial, né? Então a gente, quando faz a divisão, a melhor maneira é fazer essa divisão dessa forma aí, tá? A outra que tem é sistemática. A sistemática é um sistema que a gente cria. A gente sorteia o primeiro e depois, a partir dali, a gente vai pegando de 10 em 10, 20 em 20, 30 em 30, vai depender de quantos eu vou precisar pegar no final. Tá? E a amostragem por conglomerados é uma coisa grande, né? A gente fala que uma amostragem por conglomerados é a pesquisa eleitoral. Nós temos 5 mil e poucos municípios no Brasil. A grande maioria deles não participa da pesquisa eleitoral. A grande maioria. Até porque, normalmente, a pesquisa eleitoral é feita com 4 mil pessoas. Se pegar uma de cada município, já daria 6 mil pessoas quase. Então, alguns municípios com deforma. Como é que você faz? Aí divide em cidades pequenas, cidades grandes, cidades médias, e aí escolhe alguma das cidades, escolhe de uma maneira aleatória. Então, cidade grande, sei lá, as capitais normalmente entram todas, mas cidades médias, por exemplo, no sul, a gente vai ter aqui Santa Maria, tem Caxias, né? Então alguma dessas cidades vai participar. Não vão participar todas, tá? Então por isso tem muita gente assim, eu nunca vi, eu nunca fui, nunca me perguntaram em quem eu ia votar. Gente, mas também, né? São milhões e milhões e milhões de pessoas. Tu acha que tu é o sortudo da vez aí que vai ser o sorteado para ser questionado quem tu vai votar ou não? Então não é bem assim. Então, conglomerado, a gente tem, por exemplo, Santa Maria, a gente tem vários bairros, mas eu não tenho como fazer o estudo em todos os bairros, mas eu quero tentar compor Santa Maria. Então, tu vai pegar algum bairro da Zona Sul, um bairro da Zona Norte, do Centro-Oeste, e assim vai indo. Aí tu vai pegando aleatoriamente um bairro, dentro desse bairro, tu pega algumas pessoas que vão compor a tua amostra. Mas não é algumas assim, pega 10, pega 20, pega 30. Não, tudo tem um cálculo que direciona esses resultados, tá? Então, só para recapitular, a gente tem esses aí. Voltando à questão aquela lá, agora vem a pergunta, então, que a gente consegue responder. Eu tenho uma população composta por 280 elementos, estão ordenados. Se você fosse fazer uma retirada por uma amostra sistemática, olha, já deu a amostra que vai tirar, é sistemática, de 20 elementos, como você faria o procedimento? Bom, gente, se tu pegar a amostra sistemática, tu diz assim, eu vou pegar de 10 em 10, de 20 em 20, 40 em 40, 50 em 50, tá? Então, como é que tu vai fazer o teu K, que a gente chama de K? Deixa eu tirar aqui que tá fazendo uma coisa aqui. O teu K. O teu K, ele vai ser dado pelo número total de pessoas dividido pelo número de pessoas que tu vai compor a tua amostra. Então, o que dá essa divisão? Dá 14. O que significa, então, dizer que tu vai escolher uma pessoa de 14 em 14. Não sei se vocês entenderam. A gente achou o K. O K define exatamente pela quantidade total de elementos da população dividido pela quantidade de elementos da amostra. A gente falou isso na aula passada também. Bom, se eu for de 14 em 14, o que eu faço então? Escolhe a primeira. Escolhe a primeira dentre as 14. Tá? Então, quem que a gente escolhe? Sei lá, critério teu, não é meu. Vamos pegar 10, gente, que é bem mais fácil. Vamos pegar 10. Vamos pegar a pessoa 10. Está ordenado, né? Então, agora se vai pular de 14 em 14, a próxima vai ser o quê? 24.
A próxima vai ser o quê? 24 mais 14, 38. A próxima vai ser o quê? 38 mais 14, 52. A próxima vai ser o quê? 66. E assim sucessivamente. Então, se a gente tivesse isso aqui tudo de uma maneira fichário, eu ia pegar a ficha 10, a ficha 24, a ficha 38, 52, 68, 66 e assim sucessivamente. Então, tu escolhe a primeira, que aqui eu escolhi a primeira é 10, e depois vai pulando de 14 em 14. No final lá, a gente vai chegar nos meus 20 elementos. Aqui já tem quantos? 5, 5. Faltam somente 15 e a escolha é por aí. Poderia escolher de uma maneira por sorteio? Poderia escolher sorteio, porque eles estão ordenados, eles estão numerados, né? Então, eu posso fazer um sorteio aleatório, e o sorteio aleatório, uma hora eu vou mostrar para vocês, não hoje. Tem programas que fazem isso, que vão sortear. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês, vai ser aquela aula que a gente vai ter um monte de informações numa aula só, que não é para cobrar, não é nisso, é informação legal, que é sortear. Se vocês querem sortear, tem software que faz isso para vocês. Clândia, é mais fácil tu numerar um por um, botar numa sacolinha, balançar a sacolinha e pegar 20. É bem facilzinho, né? Vamos ver quem é que leva menos tempo, então? Vamos lá. Eu tenho aqui um programa que ele faz isso para nós em apenas 2 segundos, 3 segundos, nem isso. Eu jogo ali, que eu digo programa tem 280 pessoas, programa, eu quero escolher 20. Eu dou um clique no Enter, o que acontece? Pimba, os 20 estão escolhidos, aleatoriamente. Só que daí, entra naquele detalhe, em pesquisas não é muito usado a maneira aleatória. Por quê? Porque eu posso estar pegando mais homens que mulheres, e você sabe que na área da saúde tem essa diferença muito grande, né, gente? Não adianta dizer que não, porque tem muita diferença, sim, entre homem e mulher. É só tu olhar os exames de sangue que tu vai fazer lá. Homem é tanto, mulher é tanto, não é? Então, a gente tem que ter noção bem clara que se a gente está fazendo uma pesquisa, o melhor que seja uma pesquisa com uma amostra representativa, tá bom? Gente, primeira coisa que eu quero perguntar agora, primeiro, tem alguma dúvida? E segundo, se estão me escutando? Gente... Estamos escutando, sim. Tá, gente. Vocês me dão um susto, gente. Tem que me responder rápido. Tá, moço, beleza. Eu não vou conseguir ver o chat lá, tá? Quer dizer, eu consigo, mas não tô afim de ir lá. Igual ninguém escreveu. Tá, beleza. Então, gente, vamos tocando, tá? Vamos ver a outra aqui. Essa aqui é interessante, ó. Essa aqui tem que ser uma estratificada. A estratificada é a que eu mais uso, tá? Os alunos de uma escola foram selecionados por faixa etárias, dividido em 5 grupos, N1 até o N5. Sabendo que ao ser realizada uma amostra estratificada proporcional, 12 elementos foram retirados do terceiro extrato, tá? Do terceiro, 12 elementos. Tá, agora, ele diz ali casas, né? Quantas casas e tal e tal. Só um pouquinho, gente, só um pouquinho que tá, só um pouquinho aqui. Só um momentinho. A gente, desculpa aí, tá? Eu tive que atender porque não costumo não atender, mas era uma ligação de uma bateria que eu tô há tempo procurando. Vou continuar procurando, tá? Não acho. Bateria de computador mesmo. Bom, vamos lá. Então, assim, o que nós temos aqui? Nós temos aqui 5 grupos, né, diferentes, N1 até o N5,
Do terceiro grupo, dá para anotar ali, ó, do terceiro grupo foram retirados 12 pessoas. Eu tenho que retirar dos outros também, quanto que eu vou retirar de cada um dos outros. Então, gente, aqui, para que a gente possa entender aqui, primeira coisa, eu tenho que descobrir o total. Eu vou trazer essa aqui lá para baixo, não tem problema, aqui, aí fica melhor. Tá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é somar todos esses números que aqui estão, tá? Por quê? Porque esse aqui é o total de pessoas que compõem o nosso estudo, tá? Então, eu tenho aqui que somar, 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 somar e somar, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é o total. Total da população, tá? Então, eu vou pegar os 5 grupos e vou somá-los. Então, vai dar o total da população. Então, vou somar aqui, beleza? 70 mais 90, então aqui 90 com 10 dá 100. 100, 230, tem 300 aqui, né? Se eu não estou errado, tem 300, né? Vamos olhar. 90, 100, 180, 230, com 70, 300. Muito bem, esse é o total. Agora, ele disse que do extrato 3, ele pegou quantas? Do extrato 3, ele pegou 12. Então, vamos fazer uma regrinha de 3. Do 80, eu peguei 12. E se eu tivesse 300, quantos que eu pegaria? Né? Então, o que significa? O que vai dar no total? Ele vai me dar o número de amostra, que seria a representação da letra A. Mas se vocês quiserem agora achar uma por uma, vocês vão fazer isso aqui, ó. Das 70, eu vou pegar X. Vocês entenderam a jogada? É uma regrinha de 3, tá, gente? Se das 80 do N3 eu peguei 12, se eu tivesse 70, eu pegaria quanto? Menos que 12, né? Então, aqui daria 80x igual a 70 vezes 12. E aí, isolando o x aqui, nós teríamos uma resposta. Vamos olhar quanto aqui. Aí temos número de pessoas, né? Então, a gente vai ter que arredondar. Então, vai dar 70 vezes 12 dividido por 80. Eu teria 10,5 pessoas. 10,5 pessoas não existe. Então, pegaria em torno de 10 pessoas. Tá? Vamos fazer para outro aqui. Vamos lá. A regrinha é a mesma. Ó, Ctrl C. A regrinha é a mesma. Ctrl V. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu já peguei aqui do primeiro grupo, peguei 10. Do segundo grupo é 90. Então, eu vou colocar aqui 90. 90 vai dar um pouquinho mais que 12, né? Vou chamar esse cara de Y. Então, o que temos aqui? 80Y igual a 90 vezes 12. Então, gente, é isso que a gente vai fazer sempre quando precisar calcular o tamanho de alguma amostra que seja estratificada. Vamos ver quanto é que dá aqui. 90 vezes 12 dividido por 80. E eu cheguei em 13,5. Aqui a gente tem que fazer a parar no final, tá? 13,5 não existe 13,5 pessoas. Então, ou tu pega 13, ou tu pega 14, tá? O importante é que no final, né, tu pegue todas as respostas aí consideradas inteiras, né? Então, tem gente assim, ó, esse 10,5, como a gente está calculando, vamos pegar para mais. Então, vamos pegar 11, porque deu 10,5. Não tem problema nenhum, tá? É aí uma questão, um a mais, um a menos, né? Não vai fazer muita diferença. E eu teria que fazer isso também para N4 e teria que fazer também para N5. Teria a mesma coisa. Ó. O que seria o N4? Eu pegaria isso daqui, essa regra é a regra desde o iníciozinho, né? E agora eu vou colocar aqui, ó, N4, 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, eu vou escolher Z pessoas. E aí eu venho aqui e monto a minha regrinha. 80Z igual a 50 vezes 12. Vamos ver quanto é que dá o Z. Z igual. Vamos ver o que dá. Vamos ver. 50 vezes 12 dividido por 80. 7,5. Pegar 8 então, né? Pegar 8. E aí, já que estamos aqui, vamos fazer a última, né? A última. Tu vê que a regra sempre é a mesma, gente, porque a primeira informação, ela que a gente tem fixa. Dos 10 agora, eu pego T pessoas. T pessoas. Beleza. Então, agora a gente vai ter na última
80T igual a 10 vezes 12. Aí quanto é que dá o T? Vamos ver. T igual 120 por 80. Então, agora aqui, 120 dividido por 80. 1,5. Como não existe 1,5 pessoas, pegamos duas. Pronto. Calculamos de todo mundo. A do X, a do Y, a do Z, do T e a outra que eu já tinha. Qual o número total da amostra? 11 pessoas do primeiro grupo, 14 do segundo grupo. O terceiro grupo eu não precisei calcular porque ele já deu, 12. 8 do quarto grupo. E do grupo menor, óbvio que a gente vai pegar menos pessoas. O que dá aqui? 20, 50, 57 pessoas. Pronto. Significa que eu vou pegar 57 pessoas do total de 300 pessoas. Certo? É regrinha de 3, gente. É proporcional. É que nem eu fizesse uma regrinha de 3 na sala de aula de vocês aí. Tá? Faria uma regrinha de 3. Então, tantas mulheres foram pegas para a minha amostra, de um total que tinha tanto. Aí eu quero saber quantos homens. Aí tu faz a regrinha de 3 com esses dados. Tá? Então, sempre com regrinha de 3 para descobrir, então. Então, aqui chegamos em 57 pessoas no total, das 300 que... 57, 58, entendeu? Isso não vai fazer uma grande diferença, mas o caminho para cálculo é exatamente este. Bom, aqui nós temos uma questão teórica, né, gente, aqui, que eu acho legal, né, a gente comentar aqui. Lembrando que essas questões teóricas normalmente são questões de concursos, né, que já caíram em algum lugar. Então ele fala ali, ó, o processo de randomização. É um processo aleatório, tá? É um importante instrumento de amostragem que deve ser utilizado em pesquisas cuja amostra é probabilística. A amostra probabilística é essa que a gente está estudando, tá? Os 4 tipos de amostragem são probabilísticas, pois ele representa a única maneira de garantir uma distribuição não viciada dos indivíduos selecionados por estudo. Significa é a única a gente ter uma distribuição... eu vou colocar lá, vou escolher o meu amigo porque ele é meu amigo. Então, isso não pode. Vai ser de uma maneira aleatória. Então, a randomização tem essa vantagem. Então, em relação à randomização, o que ele pergunta ali? A randomização não garante que os grupos sejam idênticos. Gente, perfeito. Lembra, randomização, para quem quer saber, é o aleatório, tá? É o sorteio. Então, vamos mudar a palavra? O sorteio não garante que os grupos sejam idênticos. O que eu falei agora há pouco? Eu posso sortear alunos da sala de aula e sortear 10 mulheres e nenhum homem ser sorteado. Então, não me garante que os grupos sejam de tamanho representativo, né? Então, esta é uma afirmativa verdadeira, né? Verdadeira, tá ali, tá? Aí a única coisa que isso aqui seria mais um pouquinho epidêmio, né? A randomização garante que eu não vou ter viés de seleção, aquele viés, aquele erro de que eu vou escolher o meu amigo porque ele é meu amigo. É aleatório, mas no aleatório não garante que os grupos sejam de tamanhos característicos à população, tá? Então, a gente já falou sobre isso. Na amostragem com reposição, o que é com reposição? Quando tu escolhe e devolve a pessoa. Para a pessoa é brabo, né? Na amostragem com reposição não é muito comum, né? É tu escolher o João e mandar o João também participar do segundo sorteio. Não é legal, não é o correto, né? Escolher o João está escolhido. Mas vamos lá. Na amostragem com reposição, após um elemento ser selecionado para compor o grupo amostral, o João, lembra que eu falei? Ele retorna à população, onde tem a mesma probabilidade de ser escolhido. Mas é meio que óbvio, né, gente? Se ele retorna à população, ele tem a mesma probabilidade de ser escolhido, tá? Não é o correto se fazer, tá bom? Na amostragem sem reposição, uma vez que o João é selecionado, ele não retorna à população. Portanto, ele não pode ser escolhido novamente. Perfeito. Se não retorna, como é que vai ser escolhido, né? O processo continua, até a gente finalizar o cálculo. Verdadeiríssimo, né? Credo, não tem nem como.
Até o português responde para nós essa letra B e letra C. Se a população a ser estudada, ó, já dava para responder até, vamos lá. Se a população a ser estudada for limitada, for finita, for muito pequena, a população da sala de aula limitada, a população de alunos da medicina, as retiradas com e sem reposição serão equivalentes. Como assim? Serão equivalentes? Claro que não, já errou aqui. Sem reposição. O João foi escolhido na turma de vocês, com reposição, o João não pode ser escolhido novamente. Sem reposição, né? Aí, com reposição, desculpe, ele vai ser escolhido, pode ser escolhido novamente, mas sem reposição não. Entendeu? Então não dá, já está errado aqui. Entendeu? Então essa aqui é extremamente falsa. Nada a declarar até por sinal. Tá? Bem legal isso aqui, né? Bom, nessa daqui também retirada de uma prova, tá? A amostragem estratificada, tá? Então aqui ele comenta alguma coisa, né? A seleção do número aleatório, e seleção de K é essa unidade, a partir daquele ponto é determinado o intervalo de seleção. Lembra que a gente calculou agora há pouco o K, que determinava o intervalo de seleção? Então eu vou lembrar, se não estão lembrados, está aqui, gente, ó. Aqui, ó. Eu achei o K, que define quantas e quantas pessoas a gente vai pegar. O que é isso aqui? Ela é sistemática, né? Então tá ali dizendo para nós, ó. Essa aqui sistemática é eu que escrevi, tá? Então, ela é sistemática, óbvio que não é estratificada. Então, eu seleciono N unidades de um cadastro de tal forma que todas elas são possíveis e apresente a mesma probabilidade. Isso aí é aquela do aleatório, né, gente? Tem que ter uma lista de pessoas para que a gente pudesse. Um cadastro é uma lista para a gente fazer uma aleatória. Ela não é estratificada. Então já também elimina a letra B. A divisão da população em subgrupos, subgrupos, homens e mulheres, seguida da seleção de uma amostra de subgrupos e da observação de todo. Não. Ó, divisão, até aqui estava tudo bem. Aí aqui ele diz assim, ó, seguida da seleção dos subgrupos. Gente, vamos supor que vocês tenham aí sangue tipo A, B, AB e O, tá? Então, isso são os subgrupos. Em seguida, eu vou, então, selecionar uma amostra dos subgrupos. Não, todos os grupos, o grupo A, o B, o AB e o O vão participar. Eu não posso deixar alguém de fora, tá? Então, esse está o erro. Portanto, nem se cogita que o resto está tudo errado aqui. Começou certo e errou. D, a divisão da população em subgrupos, perfeito, seguida da seleção de uma amostra dentro de cada subgrupo, opa, beleza, sendo cada seleção independente das demais. Maravilha, maravilha. Vamos de novo pensar? Eu dividi o grupo aí da sala em tipo sanguíneo, selecionei uma amostra dentro de cada tipo sanguíneo, e a seleção ela é independente das demais, ela não depende. Se quem selecionei na A não depende nada de eu ter selecionado uma pessoa na B, tá? Vamos ver a última aqui. Então essa aqui, divisão da população em subgrupos, perfeito, seguida de uma seleção de uma amostra de subgrupos, tá? E a seleção e na seleção de amostras dentro desses subgrupos. A divisão da população em subgrupos, tá? Seguida da seleção de uma amostra. Não é de uma amostra de subgrupos, não. De uma amostra dentro do subgrupo. Olha a palavrinha que faltou aqui, gente. Quase pegou aqui, ó. Aqui está o erro, ó. Aqui que está o erro, ó. Seguida numa seleção de uma amostra de subgrupos. Eu de novo insisto que a estratificada tem que todos os subgrupos participarem, não de uma amostra dela. É letra D. Cuidado com a perguntinha, mas sempre pensando num exemplo ali, tá? Beleza. Vamos ver o que temos aqui. Aqui a gente tem, ó, uma escola tem 430 alunos matriculados. Vamos estudar o hábito de 30% dos alunos em relação ao sexo. Então,
o que a gente quer saber? Qual é a quantidade, essa é a pergunta mais comum dentro de um estudo, né? Qual é a quantidade de cada sexo e qual é o tipo de amostragem que a gente vai usar. Então, a gente vai pegar 430 alunos multiplicado por 0,30. Por que 0,30? 30%, né? Então, a gente vai ter aqui, é só vir aqui multiplicar. Vamos ver o que nós temos. 430 multiplicado por 0,30. Dariam 129 pessoas. Pronto. Eu vou trabalhar com 129. Agora, notem, né? Notem. Como é que eu vou fazer a minha regrinha de 3? Vai ser assim, ó. Se eu trabalhar com todas pessoas, 430, eu tenho que pegar 129. Mas agora, do sexo masculino, quantos nós somos? 190. Devemos pegar X. Tá aí. Essa é a minha regrinha de 3. Tá? Claro que daí a gente vai fazer um pouquinho mais rápido aqui, para não perder tempo. 190 vezes 129, dividido por 430. Vai dar 57. Então, significa dizer que eu tenho que pegar 57 pessoas do sexo masculino. Pronto. Tá aí. Tá? Essa vai ser a quantidade. Então, primeiro eu acho 30% de 430, então ele deu aí 129, né? Das 430 no total, eu tenho que escolher 129. Das 190 do sexo masculino, eu tenho que escolher, então, 57. Não precisa mais fazer o cálculo, porque eu tenho 129 para escolher, subtraio 57. Né? Então, eu vou ter aí, o restante vai ser do sexo, então, feminino, né? Então, isso aqui eu subtraio 129 e chego em 72. Então, eu preciso de 72 pessoas do sexo feminino. Pronto, está resolvido aqui. Qual o tipo de amostragem? Bom, acho que não tem como negar que a gente teve uma amostragem estratificada, né? Que a gente dividiu em homens e mulheres, e além da amostragem estratificada, a gente também teve uma amostragem aleatória, né? Por que aleatória? Porque dentro de cada grupo dos homens e das mulheres é aleatório. É que nem eu dividi vocês, a sala de vocês, em homens e mulheres, e eu vou escolher alguns homens e algumas mulheres. Aleatório, porque eu já dividi em homens e mulheres. Então eu vou escolher 57 homens, 72 mulheres. Então, para escolher as pessoas é aleatório. Normalmente não se faz, né? Mas eu deveria fazer um sorteio para escolher quem participa, né? Ou como eu digo, eu faço o convite para quem quiser participar, é aleatório também, né? Está fazendo por uma forma aleatória. Então, tá aí. Mas a amostragem mais importante é estratificada, porque eu estou dividindo em extratos, tá? Então tá aí, gente. A gente tem essa maneira de responder, né? Então vocês têm aí, todas as questões são extremamente parecidas aí com as que a gente agora já fez, tá? Aqui nós temos uma pergunta bem interessante, né? Uma população, ela é conceituada como um conjunto de indivíduos ou elementos que possuem certas propriedades. Isso é população, não é um conjunto de pessoas. Indivíduos, sim, mas elementos pode ser, como eu digo, pode ser lâmpada, pode ser cachorro, pode ser gato, pode ser o que for. Contudo, muitas vezes não podemos trabalhar com a população inteira. Perfeito, isso é a coisa mais comum. De que forma podemos estudar melhor a população? Né? E que cuidados nós temos? A maneira de estudar a população é calculando o tamanho mínimo da amostra. Né? Essa é a melhor maneira. Também ficou bem em português aqui a gente corta. Tá? Calculando o tamanho mínimo da amostra. Agora, pergunta 2, que cuidados a gente tem que escolher? Tem que ter para a escolha? Então, gente, a gente pede um cuidado, em algum lugar a gente colocou, no material lá tem a questão do cuidado ali, tá? Então, a gente tem que ter cuidado no sentido seguinte, ó, vamos voltar ali então, tem algum lugar aí, vocês têm isso escrito. Mas vamos ver, que cuidados? Então, a gente vai botar aqui, opa,
Voltou aqui que eu quero só voltar. Aqui. Aqui. Que cuidados? Tem que ter representatividade. Isso é obrigatório, né? Ter representatividade. Definir corretamente o seu tamanho, né? Então, alguns cuidados que a gente tem que tomar, né? Então, a gente tem ali outros cuidados que falam sobre, que ali em cima, deve ter algum lugar aqui que a gente colocou, né? Para vocês, então, responderem isso. Representatividade, a gente já falou, né? A gente tem que tomar a questão de custos, né? Se a gente tem ali, vamos colocar aqui alguma informação adicional, representatividade, definir corretamente o tamanho, no quesito tempo, no quesito custos. Então, tudo tu vai ter que medir, né? E verificar, tomar um cuidado, porque de repente tu toma uma escolha de um tamanho muito grande e aí tu tem um tempo muito curto para definir a sua resposta. Então, a gente tem que colocar dessa forma ali, tá? Então, sempre a gente fala sobre isso, né? Representatividade, definir corretamente seu tamanho, e tem que entrar ainda um outro caminho, assim, que é ser imparcial, tá? Isso é extremamente importante, tu ser imparcial. Por quê? Porque tem que ser imparcial, porque senão tu vai escolher o teu amigo porque é teu amigo, assim, então tu não pode ter essa consideração nunca, tá? Então a gente cuida ali para não se perder. Isso é amostragem, tem bastante informação aqui, vocês vão ter que dar uma lidinha, né, na hora de fazer aí a prova ou a avaliação, vocês vão ter que dar uma lida nisso aqui, só que eu aconselho vocês a não lerem de última hora, dá uma lidinha antes, tá, gente? Lê rápido, assim, ó, uma lidinha rápida, né, pegando aqui pontos principais que a gente citou aqui, para que vocês também na hora lá do aperto não fique tentando achar, e aí não é legal tu fazer uma avaliação em que tu vai ficar só procurando as coisas, e o ideal seria tu não ter esse material, né? Mas como a gente sabe que isso não dá, a gente vai trabalhar dessa forma, mas para que vocês tenham cuidado ali, porque às vezes tem certas pegadinhas que as questões têm e que vocês então não devem cair. Agora, às vezes também tem a questão do tempo, né? Mas é rápido, só que quando a pessoa nunca leu o material, não tem nem noção onde é que está falando. Quando eu falei amostragem, está na primeira aula ou na última? Está na última. A gente pede cuidado com isso, tá? Depois aqui, gente, nessa aula anterior aqui, falando sobre aqui. Tá, é essa aqui que eu queria antes. Deixa eu falar sobre a primeira agora, então, tá? Então, vamos começar na ordem a primeira. Mas essa eu queria iniciar, era a última mesmo. Então, aqui a gente tem várias definições. A gente pede que você tenha um cuidado ali, saber o que é uma estatística descritiva, é aquela que descreve os dados em formas percentuais, em formas de cálculos simples de média, desvio padrão, que define claramente a característica da minha amostra, tá? Então, essa é a estatística descritiva. A descritiva, então, a gente tem a questão do uso de tabelas, uso de gráficos e uso de algumas medidas descritivas, tá? A gente já falou, tabelas, gráficos e medidas descritivas. Isso eu consigo, então, ter uma noção de quem a gente está trabalhando. A gente tem a estatística inferencial. Essa inferencial é o que a gente vai começar a trabalhar a partir da outra semana, né? Não essa que vem, a outra ainda, que é a estatística que fala sobre os testes estatísticos, né? Então, a gente vai ter bastante trabalho com isso, a gente vai ter bastante exercício para fazer, né? É um assunto que eu já disse para vocês que esse é o assunto que eu adoro trabalhar, para mostrar como se faz uma pesquisa, como se faz uma análise inferencial, que é a mais importante delas, não tenho dúvida nenhuma, tá? Só se terem noção, ontem não, sexta de noite, sábado de manhã e sábado de tarde agora, eu dei esse curso para o UPF, lá em Passo Fundo, aqui de Santa Maria mesmo, né? E foi um curso de 12 horas, só de estatística inferencial, tá? A gente não tem nada de tudo prático, tudo com software,
e só da estatística inferencial. Né? A gente vai ter mais tempo do que isso, né? Então, porque a gente vai poder trabalhar. Então, que eu digo para vocês, né? Perguntei lá como é que foram os seus cursos na graduação, porque é uma turma de especialização, tá? Então, como é que são todos formados? E a grande maioria, para não dizer todos, assim, que alguns até às vezes ficam com vergonha de responder, ninguém trabalhou software na sala de aula. Então, aí, como eu digo, o mecanismo tirado do bolso, porque deviam ter usado e não usaram. Tá? Então, agora estão tentando correr atrás exatamente para aprender algo sobre isso. Tá? Então, a estatística inferencial é isso. Resumindo, né, em toda a estatística, a gente tem que recolher os dados. Hoje mesmo recebi um conjunto de dados de um grupo de pesquisa de colegas de vocês da medicina. A gente agora vou organizar, recebi hoje, agora não só abri, mas não vi, vou ter que organizar. A partir daí entra que eu vou analisar esses dados com as nossas reuniões, já tem uma reuniãozinha marcada aí para sexta-feira, e estabelece as relações entre dados fazendo as inferências. Aí a gente vai começar a aplicar testes para a gente. Eles fizeram uma pesquisa da Covid. Se não me engano, eu não me lembro quantas pessoas, eu tô com o arquivo aqui, gente. Claro que não vai poder aparecer nome de ninguém aqui. Vamos ver uma coisa. Vamos ver. Só para mostrar. Ai, eu achei que de alguém tinha. Deve aparecer nome aqui. Até nem vou vir aqui mais para. Ó. E aí vem as perguntas. Tem filho? Não tem? Qual o seu estado civil? Né? Papá, papapá, papapá, papapá. Isso aqui, gente, só para vocês terem uma noção, isso aqui saiu, tá? Do um Google questionário, tá? Também a gente vai aprender a construir esse questionário aqui. Eles construíram, mandaram esse questionário, não sei para quem, tá? Porque eu me esqueci de perguntar. Acho que foi até para vocês, gente, não sei não, hein? Vamos ver que tamanho tem a amostra. Eu não vou muito aqui na esquerda, porque deve ter o nome. Tem nome, tá? Eu não vou muito para a esquerda, não. Então, olha aqui, ó. Eu tenho 75, aliás, eu cancelo essa coluna, tá? A coluna de nome, para mim, não me interessa. Eu cancelo direto. Eu pego a coluna e elimino ela. Como eu não mexi nele ainda, eu não eliminei. Então, não vou nem olhar aqui para a esquerda, tá? Então, aqui foi feito o questionário para quantas pessoas? 74 pessoas, tá? E aqui estão as respostas, 74 pessoas, né? Então, após o retorno das aulas, então deve ser, gente, deve ser de alguma coisa. Ó, presenciais, eu não sei, quando que retornaram as aulas presenciais, não sei. Então, estão aqui, ó, sobre isolamento, como se conviveu com a pandemia, papapá, durante o isolamento, deve ter tido uma pergunta aqui. Isso tudo foi enviado online, e eles responderam. E aí, tu acha que eles precisaram digitar isso aqui? Não. Isso aqui sai direto, ele gera um arquivo em Excel, e a partir daí eu já transfiro amanhã para o SPSS para começar a discutir a partir de sexta-feira com eles. Tá? Então, só ter noção. Bem legal isso aqui, pelo menos eles fizeram tudo em cima aí da pandemia. Voltando lá ao nosso assunto, tá? Então, essas são as fases, né, que a gente diz aí, até a gente chegar no final com conclusões, né, que é o grande objetivo do trabalho. Então, tem as fases do método estatístico, a apuração dos dados, apresentação em tabelas e gráficos, análise e interpretação, e aí entraria aqui a estatística inferencial, aquela estatística linda e maravilhosa. Aqui fala no Excel, obviamente que isso aí serviu para a gente trabalhar em aula, né, e tal, não tem como perguntar isso para vocês lá, onde é que tu coloca isso aqui? Claro que não, né, fazer uma pergunta sobre Excel, logicamente que não. Então, aqui finalizaria aí a nossa primeira aula. Não, nem finalizaria ainda, né? Não sei se é a primeira ou segunda. Tem a definição de população e amostra, então é importante que você saiba a diferenciação entre eles. O que é população? É o todo. O que é amostra? É um pedaço desse todo, tá? Importante. Aqui a gente tem população, enfermeiros do hospital, total de enfermeiros e tal, e aqui a amostra. Do total de enfermeiros do hospital, eles pegaram 20. Quantos tinha no total? Não sei. É importante saber, logicamente, né, para a gente calcular essa amostra correta. Agora, se tem uma quantidade relativamente pequena, não vale a pena tu fazer a escolha de amostra, mas tudo bem, mas aqui só para a gente entender. O que são as variáveis? Essas sim eu preciso saber, tá? São 4 tipos de variáveis, as variáveis numéricas e as não numéricas. Começou aqui com as qualitativas. Então, vamos lá. São as variáveis, então,
é aquilo que eu estou estudando. Eu mostrei agora há pouco ali aquele Excel dos colegas de vocês. É um Excel ali, são as variáveis, gente. Vocês viram ali? Vocês não viram tudo, mas ali tem sexo, tem idade, né? Como se você comportou com a pandemia é uma variável, né? Então a gente tem ali as variáveis, né? Na primeira linha do Excel eu coloco todas as variáveis. A partir da segunda linha até a linha tal lá, vocês vão trabalhar com quem? Com os pacientes, com as pessoas que responderam o questionário e tudo mais. Então aqui eu tenho as variáveis, então, qualitativas. Gente, quando vocês quiserem parar, vocês parem, tá? Porque eu tô uma metralhadora agora. Mas eu tô uma metralhadora porque eu tenho que falar, porque senão eu não consigo falar tudo não, tá? Então tranque ali, não entendi. Beleza, vamos lá. Então eu tenho aqui as variáveis qualitativas, que são aquelas, ou categóricas, né? Que são aquelas que representam palavras, tá? Então, eu direto trabalho com isso, né, gente? Sexo, masculino e feminino. Então ela é qualitativa. Grau de dor. Eu tô com a grau leve, moderada, muito forte. Então nós temos o quê? Uma qualitativa. Tá vendo que a minha resposta, ela é uma palavra? Então, isso é importante saber? Sim, porque se as variáveis forem qualitativas, eu tenho um teste de cabeça aqui que eu vou aplicar com vocês mais adiante, que é o teste do Q quadrado, que é um teste que trabalha somente com as variáveis qualitativas. Eu não trabalho com as... Não precisa saber isso, né? Hoje, mas depois precisa saber. Então, quem que são as qualitativas? Hábito de fumar, sexo, você tem diabetes sim ou não, né? Você é fumante sim ou não? Já fui, sou ex-fumante, né? Hoje eu estava fazendo ali uma análise da professora Elisângela da nutrição, também a questão de fumante, também a questão de bebida, se é etilista ou não, sim, não, nunca fui, ou sou ex, né? Então aqui tem tipo sanguíneo. Então, vocês têm várias informações. Sempre lembre, gente, que quando vocês criarem um questionário, tá? Sempre faça esse questionário com alguém que seja condizente com aquela pessoa que tu vai aplicar. Por exemplo, lá, se é com idosos, tu vai aplicar esse questionário para idosos, tenta fazer que o teu avô responda esse questionário, alguém com idade mais avançada responda esse questionário. Por quê? Porque pode muito bem essa pessoa não entender o que tu está perguntando. E isso, para questionário, é péssimo. O cara vai responder assim, ó. Vou responder tal coisa. Aí vai lá e responde tal coisa e vai melar todo o teu trabalho. Então, pensa bem. Sempre faça um teste com um questionário, tá? Porque o cara diz assim, ó, gente, chega assim, muita gente não sabe o tipo sanguíneo. Então, quem sabe tu deixa uma resposta dizendo não sei. Porque o cara às vezes não sabe, né? Lembrando agora, gente, é vocês que estão fazendo, gente, tem um negócio sobre coleta de sangue não, é o grupo de vocês, não. É a turma de vocês que é coleta de sangue, coleta de alimentos. Não é ninguém de vocês. Ainda bem que vocês gostam de responder para mim. Obrigado, gente. Vocês são muito queridos. Gente, eu fiz uma pergunta, gente. Diga assim, então, não sei. Não, sério, será que eu perdi vocês? Gente, oi. Gente, escreva no chat um oi então, gente, só para mim, por favor. Puta vida, cara. Por que vocês me dão um susto, gente? Tem? Aí eu podia estar falando já 30 minutos aqui e ninguém está escutando. Oi, Álvaro, oi, Isadora. Agora vamos escrever no oi ali. Oi, prof. Oi, Júlia, tudo bem? Assim, ó, deixa eu fazer a pergunta. Não é a turma de vocês que está fazendo coleta de sangue, coleta de alimentos, não é um concurso, sei lá, uma competição, não sei o que é. Oi, João, tudo bem? E aí? Não é vocês, né? Então tá. Como é que eu vou ir lá agora a semana? Oi, é sim, é ou não é? Eu acho que é todas as turmas de medicina. Ali, ó, a faculdade inteira, ó, viu? Eu vou participar, tá, gente? Vou essa semana lá, porque eu liguei lá para saber qual o último dia que eu tinha doado. Eu tinha doado dia 17, fazia 2 meses que eu doei. Eu posso doar de novo, então, dia 17 agora de abril, foi ontem. Então, essa semana eu tô indo lá para fazer a doação e vou fazer em nome da faculdade. Beleza.
tá? Depois eu tenho que saber como que eu faço para doar alimento também, mas depois eu vejo ali, porque eu recebi um negócio desse. É o trote solidário. Isto é o nome do e-mail que eu recebi da medicina. Mas eu vou lá doar sangue, tá, gente? Então, beleza, vamos lá. Diz que estão com falta, né? Então, eu já estou indo lá para isso. Mesmo que não tivesse isso, eu estaria indo lá. Muito bem. Tá, mas por que eu falei isso? Porque eu falei de sangue, né? E aí eu me lembrei exatamente isso. O trote solidário é o nome correto. Então, gente, nominal é isso, tá? Não tem grandeza, não tem ordem. Se tu é fumante ou ex-fumante, a questão de quem é fumante é bobo, né? Para não dizer outra coisa, mas bobo ou não bobo não tem diferença, né? Então é isso, tá? Não tem diferença, não tem ordem, não tem grandeza. Ser homem, ser mulher? Não. Ter diabetes, não ter? Claro, é bom não ter, mas não tem grandeza, tá? São todas palavras sem ordem, né? Posso falar de qualquer maneira, masculino, feminino, feminino, masculino. Quando a gente fala nível socioeconômico, a gente fala A, B, C, D, né? Em que A representa o mais e que o D representa o menos poder aquisitivo. Aí é original, porque tem uma classificação, tem uma ordem. Minha dor é moderada, minha dor é baixa, minha dor é alta. Então tu vê que tem grandeza no que eu estou falando. Nível retinol sérico, é alto, baixo, deficiente. Né? Então, quer dizer, tem classificações. IMC, tem classificações. Né? Ou seja, menos de 18 é uma coisa, entre 18 e 25 é normal, maior que 25 é acima do peso, e aí vai indo, entendeu? Então, são classificações ordinais. É uma palavra, mas que tem uma ordem. Já as variáveis quanti, que são aquelas variáveis que eu amo de paixão, porque eu prefiro trabalhar mais com quantitativa do que com qualitativa, mas eu não tenho que ter preferência, eu tenho que trabalhar com qualquer um que vem. Então, o que nós temos ali? Variáveis quantitativas são representadas por números. Bem barbadinha, né? É peso, é altura, número de vezes que tu fez isso, número de vezes que tu fez aquilo, número de vezes que tu me xingou hoje na aula, que pena, né? Quantas vezes tu xingou hoje na aula? Então, é o número de vezes. Aí vai ser o quê? É o xingamento pela minha aula, assim, tipo assim, que saco, eu tenho aula com Clândio, que bosta, eu tenho aula com Clândio, que isso, eu tenho aula com Clândio. É discreta, né? É discreta. Por que é discreta? Porque o xingamento é uma vez ou duas vezes, tu não pode ter me xingado 3 vezes e meia, né? Como é que é 3 vezes e meia? Tu me xingou 3 vezes inteira e a outra tu foi falar, falou e se arrependeu? Já falou, não tem mais arrependimento. Então, é discreta. Discreta sempre é um número inteiro. Número de refeições, frequência cardíaca, número de filhos, número de batimento, tudo isso aí, sempre inteiro. E a contínua pode até ser inteiro, mas não necessariamente ela é peso, né? A gente vai fazer ali na balança, 93,7, né? Então a gente sabe ali, pode assumir inteiro, obviamente, mas pode não. Pressão sanguínea, circunferência de cintura, o IMC, né? Que o IMC é numérico, né? O IMC é numérico, né? É valor quebrado, e assim vai a vida, tá? Então a gente tem que cuidar na hora de saber as classificações. Então aqui a gente já fez, né? Aqui embaixo a gente já fez esse exercício, tá? Eu vou fazer um outro aqui que a gente não fez, que eu lembre que a gente não fez. Alguém está lembrado de uma que a gente não fez? Eu me lembro que a número 6 a gente fez. É que alguém esteja completando o material, né, gente? É um que porque não adianta fazer um que eu já fiz, né? Acho que esse aqui, tá? Número 8. Então vamos lá, tá? Se eu já fiz a 8, então alguém me diz aí, tá? Senão... A número 8 a idade, ela é uma variável o quê? Ela é numérica, então é uma variável quantitativa, né? Agora, quantitativa ela pode ser de duas maneiras, ela pode ser contínua ou discreta. No caso, a idade, ninguém vai dizer, ela tem 51,7 anos, 51 anos, 52 anos e assim vai. Então, obrigatoriamente, são números inteiros. Já o tabagismo, ou a pessoa é ou não é. Então, nós temos aí uma variável o quê? Uma variável que é considerada qualitativa, né? E ser tabagismo ou não tem grandeza, não tem ordem, é nominal. Número de partos, olha ali, 3, 2, né? Bom, também vai ser uma variável quantitativa, porque é um número e ela é obrigatoriamente inteira e, portanto, discreta. Já peso é uma variável quantitativa, mas os exemplos que a gente tem aqui demonstram
que ela é contínua, né? Porque tem a possibilidade de ter uma resposta inteira. Já a questão do estado de saúde, ela aí tem uma grandeza, né? Tem uma ordem. Ela é qualitativa porque é uma palavra. Tu pode estar com a saúde boa, regular, ruim ou péssima, sei lá eu. Então, tu tem ali o quê? Uma ordem e, portanto, ela é ordinal. Ela é qualitativa porque é uma palavra, tem ordem e, portanto, se chama ordinal. Aqui, gente, por favor, nós temos aqui alguma tabelinha. Aqui o paciente deu 1 a 5. Aí o cara vai dizer, e o paciente, que tipo de variável é? Paciente não é tipo de variável, por favor, tá, gente? Não me considera ele uma variável. Paciente é o paciente. Por que botou 1, 2, 3, 4, 5? Para que a gente pudesse só dividir ali tudo do 1, tudo do 2, do 3, do 4, do 5. Agora, não é tipo de variável coisa nenhuma, tá? Não é quantitativa, papapá, claro que não. Fisioterapia. Já fisioterapia é uma variável quantitativa. Cláudio, eu acho que essa a gente já fez. Essa aqui eu acho que sim, né? Então tá. Vamos deixar as que a gente já fez, né? Senão. Essa aqui eu acho que também a gente já fez, da dieta. Eu acho. Tá? Então, essa aqui eu tenho certeza que não, ó, tá? Estado nutricional é número 7, tá? Estado nutricional, por exemplo, a gente tem aqui baixo peso, é normal, é sobrepeso, obesidade. Eu já falei para vocês isso agora há pouco, né? Ele é uma variável que é qualitativa, né? Qualitativa. E como tu tem uma grandeza, tu tem uma ordem, tu tem uma sequência, ela tem ordem, é ordem ordinal. Não tenha dúvida que é, né? Tempo para atingir uma perda de peso em 5% do teu peso total. Então, o tempo, e a resposta é em dias. Então, a gente tem uma variável quantitativa, e como a resposta é em dias, ela é, então, discreta. Porque a gente vai ter 5 dias, 2 dias, 500 dias, 90 dias, e assim vai. Ocorrência da hipertensão em grávidas. Ou tem ocorrência, ou não tem ocorrência. Já temos aqui uma variável qualitativa, porque é sim ou não, e ela é nominal, né? Tudo sim ou não é nominal, né, gente? Porque não tem diferença. Aqui já temos perda de peso. Normalmente, embora tenha colocado em quilos, né? Normalmente perdeu. Perdi 4,5, perdi 4,3, perdi 4,2. A gente já tem, então, uma variável quantitativa. Vamos pegar ele aqui, quantitativa. E aí, claro que é contínua, né? Tá aí. Tá? Então é isso que a gente vai precisar trabalhar, tá bom? Não é difícil, é bem tranquilo, não caia só nessa aqui, tá? Paciente não é variável. Variável é o número de fisioterapias, se a sequela, ela é, o que é o S ali? Eu acho que é sim ou não, se ela teve sequelas ou não teve sequelas, e a cirurgia, a gente tem que saber o que é ela, de alta complexidade, média ou baixa complexidade, tá? Tem muito o que falar aqui. Aqui eu falei para você sobre isso, né, na 12, e aí vai, tá? Então, tu vê, dessa aula 1 aí, o que me interessa muito é você saber diferenciar a população de amostra e os tipos de variáveis. Pronto. Sabendo o tipo de variável, tá feito o carreto aí, não tem mais nada que comentar então, tá? Bom, sobre tabelas, né, não tem muito que a gente colocar, né? Eu posso colocar alguma tabela para vocês interpretarem, mas aí não tem, né? Não tem o que a gente vá aqui estudar. Tu vai receber uma tabela, dessa tabela tu vai, então, receber uma pergunta com interpretação, né? E o que é importante a gente saber na tabela? Na tabela a gente tem que ter o cabeçalho, tem que ter o corpo e o rodapé, isso é obrigatório, tá? Então, é muito interessante que a gente tem aqui, ó, como é que a gente faz uma frequência absoluta, né? Uma frequência relativa. A frequência absoluta significa, por exemplo, se eu hoje perguntar na sala, quantos estão com fome agora? Aí eu vou ter ali, dos 20, 8 disseram que estão com fome. Dos 20, fazer conta que somos 20, 8 disseram que estão com fome. Isso é frequência absoluta.
8 disseram que estão com fome, querem comer um X agora. Muito bem. E a frequência relativa? Aí eu vou fazer o seguinte, olha a barbadinha aqui. Quantos disseram que estão com fome? 8. De quantos? 20. 8 dividido por 20. Aí tu multiplica por 100, né? Só para a gente poder fazer. Não faz HD3, tá, gente? Aí demora 40%. Então, hoje, 40% da sala estão com fome. Agora, nesse horário, quase 8 horas. Tá? Então, isso é a frequência relativa. 40% estão com fome. Absoluta. 8 dos 20 estão com fome. 8 dos 20. 8 por 20. Tá? Então, toda vez que a gente quiser representar uma frequência, essa é a maneira mais tradicional. Absoluta é a quantidade e a relativa, ou percentual, tanto faz, né? Ela é um percentual do total. Então, 8 de 20. 8 de 20 é 8 dividido por 20. E aí vocês vão ter o resultado em percentual. Lembrando que uma tabela para artigo, né? Nós temos que ter algumas características aqui. Cuidado no fechamento do 100%. Aqui, por exemplo, realizou pré-natal. Somando os dois, tem que dar 100%. Idade gestacional. Somou os 4, tem que dar o quê? 100%. Se não fechou 100%, já é um grande erro. Outro erro é, ser uma tabela para artigo científico, a gente não deve fechar nas laterais. Portanto, a gente aí identifica essa informação. Ah, eu não botei o título na tabela. Também é um grande erro. Ah, eu não coloquei a fonte porque essa fonte foi retirada de um livro, de um site. Então, também é um outro erro. Então, uma das questões que vai aparecer, e é extremamente certo que vai aparecer, tá? É uma questão que tem, eu acho que vai lá no final, que a gente já fez e tal, perguntando para vocês, claro que aqui era uma prova presencial, né? Escreva o que falta, eu pergunto quantos erros essa tabela tem. E lá nas alternativas vai dizer 1 erro, 2 erros, 3 erros, 4 erros ou 5 erros, ou nenhum erro, né? Também a gente pode colocar uma tabela que não tenha erro nenhum. Cuidado para verificar o que aqui. Como é uma tabela para artigo científico, a gente então não tem o fechamento, perfeito. Faltou o título aqui em cima, portanto, esse é um primeiro erro. Faltou a fonte aqui embaixo. Por quê? Porque foi retirado de um site, portanto, já é o segundo erro. Tem um outro erro que às vezes é difícil de ver, que é o somatório dos percentuais. Não fechou 100%, portanto, é um terceiro erro. Pode também, na frequência absoluta, não fechar o total, que ele diz no enunciado ou que está aqui. Portanto, se não está fechando o total, também tem um erro. Entendeu? Então, eu não vou perguntar quais são os erros, e sim quantos são. Então, se vocês esquecerem apenas um já errou toda a questão. Entendeu? Então, preste atenção no que a gente precisa. Título, fonte, fechamento e as frequências, tá? Tem gente assim, tá errado que tu centralizou isso aqui. Não, gente, isso aqui não tem nada a ver. Pode ser centralizado ou não. Não tem problema nenhum, tá? Então, sem galho nenhum. Ah, tu botou outras aqui. Qual o problema de colocar outras? É um outro tipo de insatisfação. É muito pouco, deve ter uma frequência para cada um, portanto, o cara vai colocar alguma outra coisa, coloca outras e deu. Entendeu? Então, não. Erro, basicamente, é em cima disso. A gente tem aqui, toda vez que eu quiser achar um percentual, né? Como que a gente encontra o percentual? Eu tenho, por exemplo, 11 pessoas que disseram sim, eu tenho 29 que disseram não, eu tenho um total de 40 pessoas, né? 29 mais 11. Então, eu tenho total aqui, total de 29 mais 11, que dá, então, 40. Toda vez que quiser achar o percentual, quantas pessoas disseram sim? 11. 11 de 40, dividido por 40. Então, tu vem aqui na maquininha e faz 11 dividido por 40. Dá 27,5%. 27,5%. Aconselho a não fazer, se tu tem duas só, né? A não fazer o próximo, porque de repente pode até dar uma resposta que não feche 100%. Então, o melhor é pegar 100 e subtrair 27,5%. Aí chegamos em 72,5%. Estão aí os nossos percentuais, então, tá?
Então, tu acha o total e depois pega. Quantos disseram sim? Tantos pelo total. Quantos disseram não? Tantos pelo total. Se são só duas, eu aconselho a fazer somente um cálculo, como a gente fez aqui, e o que falta para 100, a gente então incrementa ali, tá? Não vou pedir para construir tabela, logicamente que não, né? A gente não vai construir, né? A gente construiu no Excel, no trabalho e tal. E aqui tem algumas definições que também não vão servir muito para nós, tá? Então, em questão de tabela, é isso que a gente pode perguntar. Um percentualzinho. Eu quero saber esse percentual aqui de fizeram cesarianas. Então, tu vai pegar quantos fizeram sim, 269.864, dividido pelo total. Eu tenho o percentual que disseram sim. Beleza? Então, a vida que segue, tá? Então, tá aí para nós, só para a gente ter uma noção clara disso. Já a aula 3 é a aula de gráficos, né? Mas a gente pode perguntar alguma interpretação de gráfico, daí também, tá? Então, a gente pode verificar, colocar uma questão, colocar um gráfico e perguntar sobre o que estão achando da questão, o que estão enxergando neste gráfico em relação a casos de Covid, óbitos de Covid, por exemplo, né? A gente pode criar um gráfico ali e bota nas alternativas, vocês vão verificar que as alternativas são muito bobas ali, só na leitura vocês colocam a resposta tranquilamente, tá? Gráfico de coluna, né? O gráfico de barra ou o gráfico de coluna ou barra, tanto faz, os dois são idênticos, né? É um tipo de gráfico bem usado, né? Bem utilizado. E aí a gente poderia fazer algum questionamento aqui sobre, né, o tipo de convênio, qual o tipo de convênio mais utilizado, alguma coisa nesse sentido, tá? Não pensei nisso ainda, mas pode vir a aparecer, né? Porque a gente precisa sempre interpretar os gráficos, tá? Gráfico é uma coisa muito importante, interpretação deles. Aí tu tem os gráficos aqui de linha, que é um gráfico muito importante. Aqui, por exemplo, a gente diria o quê? Que a cada ano está ocorrendo um decrescimento, acho que dá para ver, né? De janeiro a dezembro está aqui, ó, a primeira parte, ela tem isso aqui, a segunda ela já diminuiu, e no terceiro ano diminuiu mais ainda. Nós tivemos meses aqui que tem aumento, mas no contexto geral, a cada ano, a gente está diminuindo o número de distúrbios. O que é esses distúrbios? Basicamente eu não sei, né? Não sei o que exatamente é aquilo ali. O gráfico de Pitts é um gráfico de setores, né, que a gente faz quando a gente tem aí uma quantidade relativamente pequena de fatias, né? Tu não vai fazer isso aqui para quando tem uma quantidade muito grande de fatias, tá? E lógico que a gente tem alguns erros de gráficos, né? E eu quero aqui mostrar, gente, uma coisinha que eu falei aqui, que eu comentei com a turma agora, que eu estava comentando aí na... deixa eu mostrar só uma coisinha para vocês, tá? Aqui, gente, tá? Independente de política ou não, como é uma política que não existe mais, os caras aqui não são mais candidatos a nada, eu estou falando, se fossem atuais, eu nunca colocaria isso. Esse gráfico aqui, o que vocês acham que tem de errado? Tá, não vai, não, nada de política, por favor, tá, gente? Não leve para o lado da política em hipótese alguma. E eu nem vou aceitar alguém falar também aqui, porque eu votei em A, porque eu votei em B, ou porque eu votaria... Não interessa, não quero saber quem vota em quem aí. Por que esse tipo de pesquisa ela tem que tomar muito cuidado em relação à apresentação dos resultados? Alguém pode falar? Bom, ninguém vai falar? Bom, primeira coisa, gente, que não se faz, tá? O grupo desse candidato mandou fazer a pesquisa. É meio que óbvio, né? Que o resultado, se não der, a gente faz dar esse resultado para ele, né? Então, quer dizer, e por sinal, acho que, não me engano, perdeu, né? Perdeu a eleição na época. Então, quer dizer, isso daqui não é uma coisa interessante para se mostrar, tá? Por quê? Porque quem está fazendo a pesquisa é o próprio cara que está em primeiro lugar. Não é legal fazer isso aqui. Outra coisa que é grande erro, tá? A barra, a coluna dele é colorida, a coluna dele é grandona, a coluna dela não é colorida e não é grande, é pequena. E outra coisa para dizer para vocês, a proporção aqui, ó,
a diferença não era tão grande para ter uma proporção tão grande de diferença entre a barra do Aécio e a barra da Dilma, certo? Então aqui temos erros grandes acontecendo aqui, muitos erros. Aqui é um erro também, tá? Em que a gente imagina que houve um crescimento aqui muito acentuado, olha aqui, mas se tu olhar os números aqui, praticamente não cresceram nada. Quando tu coloca os dados nesse tipo de formato, tu vê que praticamente ficou estabilizado do ano de 2008 para 2012. Por que aqui parece um crescimento muito forte? Porque os números são muito pequenininhos. Então, logicamente que isso daqui não dá para se fazer, tá? Então, a gente cuida isso, né? Deixa eu só um pouquinho aqui. Tá? Então a gente não faz isso aqui. Outra coisa. Vamos ver um outro aqui. Esse aqui eu acho maravilhoso. Que esse gráfico aqui tem um gráfico de linha, que é a parte cumulativa, né? Que mostra que está acumulando. E aqui as barrinhas, então a venda do iPhone, né? Então em 2013 ocorreu um decrescimento do número de vendas, tá vendo aqui? Nas barrinhas. E aí no acumulativo, se tu vai acumulando, por mais que tu tenha uma redução, tu vai acumulando, tu vai vendendo mais do que tu tinha até o acumulado do mês anterior. Então vai sempre crescendo. Então se tu olhar aqui, ó, pela linha, tu vai dizer, putz, os caras estão vendendo um monte, só que os caras estão perdendo a venda aqui, entendeu? Então é um gráfico que tem que tomar muito cuidado na interpretação. Esse daqui é um gráfico que eu acho que só mostrei para vocês, que eu não consegui até hoje entender, que é uma pizza que tem mais de 100%. Isso não pode acontecer, tá? Não pode acontecer. Bom, aí era uma coisa que eu tinha lá. Beleza? Só para mostrar alguns gráficos, assim, que a gente tem uns erros, né? Que não poderiam acontecer esses erros aí. A gente está só mostrando para vocês que a gente tem que cuidar um pouco disso. Já nessa aula de medidas descritivas, o que é média, né, gente? Média é o somatório de todos dividido pelo total de valores que tu tem. Então, lógico que pode sim cair alguma coisa sobre média, sobre mediana e sobre moda. Principalmente média e mediana, que são aqueles dois valores principais, tá? A gente tem que cuidar um pouquinho no uso da média e da mediana. A gente tem aqui, acho que alguns exercícios que falam sobre isso, mas muito pouca coisa, né? Para trabalhar aqui. Vamos só falar um pouquinho aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, se a gente quer calcular a média desse conjunto de valores, eu tenho que somar esse conjunto de valores e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu somo todo mundo e divido por 8. O valor mediano, vocês têm que colocá-los numa ordem, né? Seja ela crescente ou decrescente. Podemos começar aqui, ó, 0,44. Depois eu colocaria 0,46. Depois eu colocaria 0,49, depois 0,50, depois 0,52, 53, 0,52, 0,53, 0,53 e 0,55. Acho que são esses valores aqui, 2, 4, 6, 8, fechou. Então, coloque em ordem e como a gente não tem um valor central, a gente tem que pegar esses dois valores aqui, que são chamados valores centrais. Para achar a mediana, né, eu preciso, então, somar o 0,50 com o 0,52 e dividir ainda por 2, que vai dar o quê? 0,51. Pronto, a mediana é 0,51. Significa o quê, mediana, gente? Que metade das pessoas tem abaixo de 0,51 de estímulos, né, para um psicologista e tal, 0,51 e a outra metade, que é a mediana, tem acima de 0,51, tá? Não tem muito que a gente falar. Aí a mediana, a média é só somar, né, gente? É só somar esse com esse, 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 e dividir tudo por 8. E aí nós teremos ali o valor da sua média, tá? Então tem aí essa questão. Já na aula 5, fala a medida de variabilidade. E deixa eu falar uma coisinha aqui nessa mesma aula, que é sobre os outliers, tá? Então,
Preste atenção, leia um pouquinho aqui sobre os outliers. Outliers são valores estranhos que se apresentam no nosso conjunto de dados e, portanto, preste atenção neles, tá? Os outliers, então, a gente tem que cuidar muito bem a questão aí da sua utilização, tá? Então, o outlier, por exemplo, tem, acho que aqui no gráfico vai mostrar, dá para ver, né? Os dados se concentram muito em torno aqui desse valor e deste, que é o considerado mínimo e máximo, mas esse valor aqui ele destoou muito dos resultados e esse também, esse superiormente e esse inferiormente. Esses valores que destoam muito são chamados então de outliers. E por que eles apareceram? Essas causas aqui é muito importante. Por feito uma leitura errada, ou eu anotei errado, uma transcrição do programa errado, eu errei a execução do experimento, né? Errei a execução, era para fazer tal coisa e eu fiz outra, né? Eu estava no laboratório com a temperatura aqui de 20 graus e a temperatura pulou para 40, você sabe que essa mudança de temperatura muda todos os resultados. Então, quer dizer, são muitas formas de que esses números podem ter aparecido. Agora, que esses números podem ser números verdadeiros? Sim, óbvio que podem, né? E então a gente tem que cuidar muito dessa questão de eliminar ou não, tá? Eu não gosto muito de eliminar os outliers, porque, bom, tem dois casos, porque tu faz toda uma análise estatística e no final tu vai eliminar, então presta bem atenção na hora de eliminá-lo, tá? Porque o melhor para eliminar é no início da análise. Porque se tu deixar para eliminar no final, tu vai ter que rodar toda a análise de novo, porque os resultados vão mudar, vão modificar. Vão modificar a média, desvio padrão, vão modificar a mediana, vão modificar o teste que eu apliquei, o teste estatístico. Então, quer dizer, se é para cancelar eles, se cancela desde o início. E no início é que tu tem que enxergar isso. Como é que se enxerga isso? Pode ser construindo esse gráfico para mostrar quem são os outliers. Tu olhe bem, aqui nós estamos num estudo em que os valores aqui, ó, no máximo estava dando uns 18, né, gente? Aqui mais ou menos, ó, essa linha aqui representa o máximo, tá? E aí o que aconteceu? De uma hora para outra apareceu um número muito maluco e pulou lá por 30 e poucos. Então, quer dizer, a grande maioria dos valores está entre 10 e 18. E aí tu pega um valor que está em 30 e poucos, esse é um outlier, tá? Então, a questão de tirar ou não tirar, aí fica a critério muito de quem está fazendo a pesquisa, tá? E aí, quem é o estatístico que vai dar dica, olha, vamos deixar esse cara, não, vamos deixar, vamos eliminar. Agora, não é legal tu chegar, depois de ter feito toda a análise, chegar e dizer assim, pois é, Clândio, eu queria que tu rodasse tudo de novo, eliminando esses dois outliers aqui. Cara, vontade que eu tenho é de mandar tomar bem no olho da cara, né? Pra não dizer o outro. Mas, por quê? Porque o cara devia ter falado isso antes, né, cara? Não espera rodar tudo e às vezes demora quase um dia para a gente desenvolver todo rodar todo um estudo, para depois no final chegar e dizer que não, esse número não poderia aparecer, porque ele destoa dos demais, eu acho que esse número ele é falso, porque esse número não era para estar aí e tal, e só que não é assim que funciona a coisa, né? Então a gente tem que cuidar muito bem na hora que a gente, então, está fazendo o estudo e aparecer alguns números muito estranhos. Eu, particularmente, gosto de deixá-los, tá? Porque eles podem ser exatamente a resposta do meu estudo. Entendeu? Então, às vezes o cara, vamos tirar esse cara aqui, mas ele pode ser exatamente a resposta do teu estudo. Então, a outlier tem esse detalhe. Outra coisa interessante que a gente tem aqui é que num gráfico de caixa, o chamado box plot, que é essa caixinha aqui, a gente tem aqui, gente, o menor valor está aqui embaixo, o maior valor está ali, e aqui nós temos o terceiro quartil e o primeiro. Vocês lembram o que é o terceiro quartil? Não estão lembrados o que é o terceiro quartil? Então, vamos ali olhar, ó. Aqui, ó. O primeiro quartil é isso aqui, ó. Tu vai calcular o primeiro quartil, ele vai dar 20 anos aí na sala. Eu vou dizer para vocês que 1/4 dos alunos, ou 25% dos alunos, tem idade abaixo de 20 anos. Aí eu vou calcular o quartil 2 da mesma turma e vai dar 23 anos. Quartil 2 significa mediana, porque mediana é o meio, né? E quartil 2 é o meio também. Então, significa dizer que metade dos alunos tem idade inferior a 23 anos. Aí eu calculo o quartil número 3 e deu 25 anos. Então, eu vou dizer que 75% dos alunos têm idade inferior a 25 anos.
certo? Então, é muito importante isso. Então, quando a gente chega e tem um gráfico desse, um gráfico de box plot, ou um gráfico de caixa, né? Então, esse gráfico a gente tem aqui a seguinte informação. Metade dos pacientes, metade dos alunos estão dentro da caixa. Metade. Opa, por que metade? Porque esse aqui é o quartil de número 3 e esse aqui é o quartil de número 2. Desculpe, 1. Quartil 1 é 25% e o quartil 3 é 75%. Então, nós temos aqui o quê? 50%. Os outros 50% são 25% daqui para cima e 25% daqui para baixo. O cara vai dizer, mas essa barrinha aqui, bem pequenininha, tem 25%. Não é pelo tamanho da barra e pela quantidade, é pelos valores, tá? Então, quer dizer que tem 25% dos valores que estão entre o quartil 1 e o mínimo valor, que é essa barrinha aqui. E 25% estão entre o quartil 3 e o máximo valor, que é essa barrinha aqui de cima, lá em cima. Esse bigode, como a gente chama. Então, entenda isso, tá? Provavelmente vai cair uma questão, ou até mais de uma, mas a prova de cada um, creio que caia uma, mas é sorteio, né? Não dá para saber o que vai cair para cada um. Mas pode cair uma questão que envolva esse questionamento. O que você tem que saber para responder essa questão é exatamente entender. Olha aqui, ó, do tracinho lá do início até a parte da caixa, 25%. Dessa parte da caixa até o meio, mais 25%. Deste meio, que é mediana, até o terceiro quartil, mais 25%. E dessa linha aqui até a ponta lá de cima, mais 25%. E dentro dessa caixa contém 50% dos dados aqui dentro. Os outros 50%, repito, 25% para cima e 25% para baixo. Tá? Então, essa é uma parte importante que a gente tem que lembrar ali, porque vocês vão ter tudo, né, na mão de vocês, não precisa decorar, só entender. Repito, maior valor, 75%, 50%, que é a mediana é meio, meio é 50%, primeiro quartil, 25%, e aqui o mínimo valor, tá? Então, isso é importante ali para nós, então. Voltando ali, parará. Aqui, gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui de interpretação de tabela, isso aqui, tá? Medida de posição central, não ia perguntar de uma tabela, tá? Nem vou perguntar. De tabela, não. Assim, de tabela, tá? Posso pedir uma medida de posição central assim, ó, como eu pedi agora, tá? Os dados estão individualizados, eu calculo a mediana, aqui a moda quem seria, só para a gente lembrar. A moda seria 0,53, né? A moda é aquele valor que representa a maior frequência. E a média seria a soma deles dividido por 8, né? Beleza. Então, eu não vou perguntar a medida aqui de posição central para uma tabela, porque chega a beirar o ridículo. Agora, interpretação de tabela me passa a ser muito importante. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o que significa cada linha. Quantidade de mortes, quantidade de cidades. Então, vamos lá. Quantidade de mortes, eu não posso somá-los, né? Mas a quantidade de cidades, eu tenho aqui o quê? 7, 11, 10, 7 cidades. Uma cidade, duas cidades, uma cidade com 6 mortes, 7 cidades com 3 mortes, e assim vai. Agora, olha a pergunta dele. Qual o percentual de cidades? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber aqui, quantas cidades eu tenho no total? Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, quantas cidades eu tenho no total? Quantas cidades eu tenho no total? É só somar 7 mais 11, mais 10, mais 7, mais 1, mais 2, mais 1, mais 1. O que dá esse total aí? Dá 17, 27, 28, 30, 40, né? Eu tenho 40 cidades no total. Agora, olha a pergunta dele. Como que vocês vão descobrir isso, gente? Percentual de cidades com pelo menos 2 mortos. Quantas cidades tem pelo menos 2 mortos aqui? Pelo menos 2 mortos. Né? Quantas cidades tem pelo menos 2 mortos? 7, mais 1, mais 2, mais 1, mais 1. Todas essas cidades têm pelo menos 10 aqui, faltou também, desculpe. 10 aqui, tá? Todas essas cidades têm pelo menos 2 mortos. Ó, essa com 2 mortos, essa com 3, essa com 4, essa com 5, essa com 6, essa com 7. E eu vou dividir pelo total. Dividir pelo total é dividir por 40. Tá? E aí eu tenho o resultado. 17
20, 22. Fica 22 dividido por 40. Vai lá na máquina, vai descobrir quanto é que é. 22 dividido por 40. Eu vou ter 55%. Então, eu tenho 55% das cidades tem pelo menos 2 mortos. Agora, vamos ver se vocês entenderam. Agora, o percentual com no máximo 2. Quantas cidades tem no máximo 2 mortos? No máximo 2. Não pode passar de 2. 7, 11, 10. No máximo 2. Né? E dividir por 40, que é o total das cidades. Então, o que dá no máximo 2? 18, 28. Então, fica a resposta 28 dividido por 40. 70% das cidades tem no máximo 2 mortos. Agora aqui, calcule o percentual de cidades com no mínimo 3 mortos. No mínimo 3. No mínimo 3. Então, é 3. Ó, no mínimo 3. 7, mais 1, mais 2, mais 1, mais 1. 7, mais 1, mais 2, mais 1, mais 1. Pronto. E divido por 40, porque o 40 é o número total de cidades. 7, 3, 10 e 2, 12. Eu tenho 12 por 40. 12 por 40. Então, eu venho ali e divido 12 por 40. Eu vou ter, então, 30% das cidades tem, no mínimo, 3 mortos. Então, no mínimo 3. É 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7. 3 é esse aqui. 4 é esse. 5 é esse. 6 é esse. 7 é aquele. Pronto. Tá aí. Tá? É uma questão de interpretação. É isso que eu falei para vocês quando pode criar uma tabela, questão de interpretação, tá? Já aula 5, aula de variabilidade, né? A gente tem que só entender o que é uma amplitude. Amplitude térmica hoje. Hoje fez friozinho de manhã, né, gente? Você saiu de casa. Eu saí cedinho, ali, 7h30 já estava na rua e, portanto, estava bem friozinho. Agora de tarde já não estava tanto, né? Agora de noite está um pouquinho frio. Então, a amplitude térmica do dia de hoje é dado pela subtração entre a temperatura máxima e a temperatura mínima do dia. Então, a gente tem uma amplitude por aí, tá? É só isso aí que a gente teria que saber, né? Desvio padrão, a gente tem que entender que desvio padrão, quanto maior for o desvio padrão, eu tenho um conjunto de maior variabilidade, né? E quando eu tenho um desvio padrão pequeno comparado com a média, eu tenho menos variação. Por exemplo, se quase todos vocês estiverem aí entre 20, 22 anos, 23, o desvio padrão da turma de vocês vai ser muito pequeno, tá? Agora, se tem aí 1 ou 2, assim, tipo o Clã da vida, aí a gente vai ter um desvio padrão grande, porque tem uma variação grande na idade, tá? Então, o desvio padrão, ele mede a variabilidade, tá? E um dos elementos importantes da variabilidade é o coeficiente de variação. A única coisa que tem que saber, que não é para decorar, vocês vão ter o material, que o desvio padrão, pela média, vezes 100, vai me dar o coeficiente de variação. Quanto maior for o coeficiente de variação, maior é a variabilidade. Quanto menor for, menor é a variabilidade. Mais homogêneo, né? A gente diz assim, ó, coeficiente de variação 10%, considerado homogêneo. E 40% já é considerado heterogêneo. Tá? Então, homogêneo é quando a gente tem um coeficiente de variação normalmente abaixo de 25%. Tá? Então, ele fica bem fácil aí, né, da gente calcular. Por exemplo, aqui, embora até eu acho que a gente já tenha feito essa questão, acho que até a gente já fez, né? Vamos ver, já fizemos aqui, eu me lembro daquelas aí que a gente já fez, tá? Mas eu vou voltar a fazer aqui, que é a questão, essa aqui. Então, tu tem uma tabela com várias variáveis, tu quer cada uma delas. O que tu vai fazer, então? Vai pegar o desvio padrão, dividir pela média. Pronto. A outra, tu vai pegar o quê? O desvio padrão, 6,75 dividido pela média, 98. E assim vocês vão calculando. Aquele que for o quê? O maior valor é o grupo mais heterogêneo. Aqui apresenta maior dispersão. Aquele que der o menor valor é aquele que vai ser mais homogêneo e apresenta, então, a menor dispersão. Se tu quer a menor, vai pegar o menor cálculo que deu aqui, como a gente já fez, só para mostrar como é que é, tá? É uma questão, isso aqui caiu num concurso também, de prova de seleção para mestrado, doutorado na URGS, perguntando para vocês, simplesmente, entre esses conjuntos de dados aqui, quem é a amplitude? É o valor maior menos o menor. Quem é a média? Soma todos os valores e divide por
8. Soma todos e divide por 8, são 8 valores. E a mediana tem que colocá-los numa ordem e pegar o termo central. Se tiver um só termo central, é ele. Se tiver 2, aí tu faz a média deles. Tá? A gente já fez essa questão aí também, né? Aqui a gente já fez, essa aqui a gente já fez, falando sobre quem são as medidas de tendência central, né? Que é média, a média é a mediana, mas aqui só tem média, né? Então, os percentuais não é uma medida de tendência central. Os percentuais é uma medida, é uma estatística descritiva, que vai descrever o comportamento do meu grupo em relação a sexo, em relação a diabetes, em relação ao tabagismo e tudo mais. Né? Então, aqui temos aqui, esse aqui a gente não fez, porque é só cálculo, que é para fazer no Excel, que não vou perguntar isso para vocês, mas se vocês também quiserem fazer algum cálculo no Excel, obviamente não vai ter necessidade, mas também se quiser fazer, tranquilo, tá? Não tem mais nada aqui. Gente, algum questionamento? A gente está beirando aí quase fechando as 2 horas, né? Fica um pouco ali, fica sendo um pouquinho. Esquenta a cuca aí, deixa eu só descompartilhar aqui. Se precisar compartilhar, eu compartilho de novo, tá? Sem problema. E aí perguntar algumas coisinhas para vocês, né, gente? Deixa eu só, enquanto eu estou conversando com vocês, eu estou fazendo outra coisa aqui, que é, não fazendo outra coisa, mas é só baixando a lista, tá? De presença. Tá baixando ali. E aí, gente, tem alguma coisa? Deixa eu botar em ordem alfabética. Classificar de A a Z, classificamos e a gente põe o nomezinho do arquivo. Salvar como, na área de trabalho, que dia é hoje? 19/4. Então, vou botar ali, 19/4, match. Sim, e deu. Beleza. E aí, gente? Alguma coisa que queiram? A gente vai parar aqui um pouquinho de gravar também, né? Parar de